Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, semana passada a gente fez a revisão do PET 4, né, através do vídeo, certo? E essa semana a gente vai fazer a revisão do PET 2 e do PET 3. A gente poderia também fazer a revisão dos conteúdos que foram passados antes, né? Porque antes a gente não tinha o PET, né? E eu programei alguns conteúdos para vocês. Só que esses conteúdos que eu passei, né, antes, nas primeiras semanas, eram conteúdos parecidos com os conteúdos desse PET 2, né, e o PET 3. Então, a gente vai fazer essa revisão através desse vídeo, né, falando primeiramente do PET 2. O primeiro conteúdo que a gente teve foi na semana 1 do PET 2, foi o conteúdo de jogos eletrônicos. E trouxe para a gente o PET uma breve construção histórica, né, de como se desenvolveram esses jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos eles iniciaram juntamente com os computadores, né, que foi no século passado, né, é, alguns pesquisadores das universidades já começaram a criar esses computadores, né, na década de 40, 50, 60, né? E com isso surgiram também alguns jogos eletrônicos. Então o primeiro jogo eletrônico mais popular assim que foi criado foi o Spaceware, né, que é um jogo onde tinha aquele computador grande, estilo de fliperama, que tinham as naves, né? E essas naves matavam os extraterrestres e as outras naves também, através de um tirinho, né? Então, o primeiro jogo a ser mais popularizado foi esse Spaceware, né? E ele era jogado tipo num computador grande, estilo aquelas caixas de fliperama que muitos, né, principalmente da minha geração, teve a oportunidade de jogar. Mas foi na década de 70 e 80, 1970, 1980, que esses jogos começaram a se popularizar, né? Principalmente as pessoas que tinham mais condições, né, elas passaram a ter acesso a esses jogos. Por quê? Porque foram criados os consoles. Os consoles são computadores pequenos, né, tipo uma caixa assim, né, e o objetivo desse console é ter somente o objetivo do jogo em si, né? No caso que a gente tem hoje o PlayStation, o Xbox, o Wii, né? Então foi a partir desse tempo aí que eu falei com vocês, né? Na década de 70 e 80 que esses jogos se tornaram-se mais populares. À medida que o tempo foi passando, foi se modernizando, né? Na década de 90 surgiu, né, o Super Nintendo, que eu mesmo já joguei muito. O Game Boy, que é um joguinho portátil, tipo aquele minigamezinho que vende lá no Mauro. É, surgiu esse Game Boy também nessa época, que era bastante popular também. Na década, já nos anos 2000, né? Surgiu aí o PlayStation, que eu falei com vocês, o Xbox, esse Wii, né? E foi só se modernizando. Atualmente a gente tem os jogos online, né? Que são muito populares. Jogo de xadrez online, jogos de conhecimentos gerais online também. E o famoso Free Fire, né? Todo mundo sabe aí do Free Fire. Eu acredito que todo mundo tem acesso. Falando agora sobre a semana 2, continuou falando sobre os jogos eletrônicos, porém, né, trouxe o tema dos benefícios e os malefícios. Os benefícios, né, obviamente que é pelo fato de treinar o cognitivo, né, o pensamento lógico, a inteligência, né, induz o nosso cérebro a pensar, e quanto mais o nosso cérebro pensa, mais a gente tem a capacidade, né, intelectual, a capacidade da inteligência.
Mas os malefícios é que se eu fico o dia inteiro, a noite inteira, de frente de um jogo, isso vai trazer um malefício, né, que é chamado sedentarismo. O sedentarismo é a doença do século, é caracterizado pela falta ou diminuição da atividade física, né, e isso vai ser muito prejudicial para a nossa saúde. Talvez não quando vocês são jovens, né, que o nosso organismo ele está de vento em polpa, mas à medida do possível, né, que vocês vão chegando, né, na juventude, na vida adulta, isso vai trazer diversos problemas. No caso, colesterol alto, diabetes alto, problemas de coração, problemas de obesidade, né? Existe também o problema de obesidade infantil, só que são para poucas pessoas. Mas a partir do momento que a pessoa vai ficando mais velha, esses problemas vão se acarretando cada vez mais, né? Então, esses são os benefícios, né, e os malefícios que o PET trouxe para a gente nessa semana 2, né, do PET 2. Falando agora da semana 3, o tema foi o boliche. O boliche, um jogo que todo mundo já conhece, né? Tem aqueles pinos lá e a gente tenta derrubar os pinos, né? Ele foi um jogo que foi criado nos Estados Unidos, mais precisamente no ano de 1875, né? Como muitos outros esportes foram criados nos Estados Unidos, né? E parece que o que é criado nos Estados Unidos vira uma febre. Então, é um jogo que todo mundo já conhece, não precisa da gente comentar muito sobre ele. Tem, profissionalmente, tem aquela pista lá bonitinha, né? Aquela pista lá, comprida, bonitinha, uma bola muito pesada e os pinos lá na frente, né? São 10 pinos, né? E o objetivo do jogo é derrubar esses pinos com uma quantidade menor de jogadas. Se a pessoa consegue derrubar esses pinos em uma jogada só, ela deu strike, né? Todo mundo já ouviu falar sobre essa nomenclatura aí também. Agora falando sobre a semana 4 do PET 2, né, trouxe um tema para nós, o tema da bocha, né, que também é um jogo de precisão como o boliche, só que um pouquinho diferente. Existe a versão... Desculpa, gente, tô falando muito já, né? Existe a versão da bocha que é parecido com o curling, que é um esporte de inverno, né? O curling ele é jogado em uma pista gelada, né? E a bocha ela é jogada em uma pista comum que eu já mandei aí no grupo de vocês, né? Existe um bolim branco que ele é colocado em uma área, né? E os jogadores têm que jogar a sua bocha o mais próximo possível desse bolinho branco. Então, por exemplo, pode ser jogado em trios, em duplas ou individualmente. Em trios, né, são dadas 6 bolas para esse trio, né, 2 bolas para cada uma das pessoas. Em duplas, são dadas 4 bolas, né, para a dupla, 2 bolas para cada pessoa, né? E individualmente são 4 bolas, né, para essa pessoa. Vence quem conseguir deixar jogar a sua bola, a sua bocha, né? Na realidade, a sua bocha o mais próximo do bolinho branco, né, que vai ser colocado lá na primeira jogada. Então, é um esporte também interessante que eu já mandei para vocês aí, né? Na segunda semana, espero que vocês estejam lembrados, né? Então, encerrando aí a revisão do PET 2, nas 4 semanas a gente falou sobre os jogos eletrônicos, os benefícios, os malefícios, a construção histórica de cada um desses jogos. Depois a gente falou na semana 3 sobre boliche e semana 4 sobre a bocha. Então agora vou falar para vocês a revisão do PET 3.
né? E o primeiro tema, né, desse patch 3 foi as danças, né? Que as danças são manifestações corporais muito antigas, né? Surgiu na pré-história juntamente com o desenvolvimento da humanidade, né? E os objetivos inicialmente para as danças era a cultuação dos seus deuses, né? Os indivíduos cultuavam seus deuses para agradecer pela chuva, né? Pela colheita, né? Pela vida próspera que eles tinham, né? E essas danças elas foram sendo modificadas, né? De acordo com o que acontecia em cada sociedade. Né? Hoje a gente tem uma dança, né, bem característica, né? Pode ser por movimentos previamente estabelecidos, no caso a gente reúne, faz uma coreografia, né? E outra forma de dança pode ser por movimentos improvisados, né? Que começa a tocar uma dança, a gente vai e faz os nossos movimentos livres. O PET trouxe para a gente nessa semana 1 o desenvolvimento das danças de rua, que iniciou também, né, no caso nos Estados Unidos, mais precisamente no ano de 1929, que houve uma crise muito grande nos Estados Unidos, né, e os dançarinos, os cantores, ficaram desempregados, então não tinham como eles fazerem as apresentações, né, nas casas noturnas, e eles pensaram em fazer essas apresentações nas ruas, né, com um chapéuzinho lá para ver se eles conseguiam arrecadar, né, alguns fundos, né? Então a partir desse momento que surgiu as danças de ruas, né, e muitos ritmos, né, que são conhecidos até hoje, né? Na década de 60, 1960, teve um conhecido artista famoso que ele influenciou diversos ritmos, né? No caso do James Brown, né? Ele é muito conhecido e ele iniciou diversos ritmos. Inicialmente o soul, né? Que é a soul music, são as músicas que são ligadas à música gospel, né? E ele criou também depois o funk, né? Não o funk como a gente tem hoje, né, que faz muita apologia a coisas que são inadequadas, né, mas ele que iniciou o funk. Aí na década de 70, 80, surgiu outro ritmo, né, chamado breaking e o pop. O breaking foi o Michael Jackson, né, que iniciou, né, o break. Depois, na década de 90, surgiu o hip hop, o rap. Então, essas são as músicas e os ritmos mais famosos, né, dessas danças de rua, que são características por ser músicas e ritmos que envolvem tanto os membros inferiores como os membros superiores. São movimentos fortes, movimentos rápidos, mas também sincronizados, né? Então, isso aí que veio pra gente no patch 3 da semana 1. Falando agora, desculpa novamente, já são 3 minutos de vídeo, né, gente? Falando agora sobre a semana 2, a gente tá fazendo revisão agora, e a semana 2 do patch 3 veio como tema pra gente as ginásticas, mais precisamente a ginástica rítmica, artística e ginástica geral. A ginástica rítmica, ela é uma modalidade exclusivamente feminina, né? E ela é predominantemente nos seguintes aparelhos, né? As cordas, as fitas, as massas, né? Então é uma modalidade que principalmente o professor Jefferson proporciona muito aqui, né, na nossa cidade, na nossa escola. A ginástica artística, ela é muito tradicional no nosso país. Existem diversos atletas que são conhecidos, no caso Daniel Hipólito, Diego Hipólito, Jade Barbosa,
Daiane dos Santos, né? Arthur Zanetti, que chegou a ser campeão olímpico já, né? Então é uma modalidade que é muito conhecida do nosso país, né? E a característica por alguns aparelhos que são conhecidos, por exemplo, o solo, que é tipo uma espécie de tatame, né? Que tem uma molinha embaixo, né? Que os atletas fazem, né? Os seus movimentos lá. Tem a trave de equilíbrio, né, as argolas, o cavalo com alças. Então é uma modalidade de ginástica bastante conhecida, né, no nosso país. E tem a ginástica geral, que é uma ginástica que engloba diversas modalidades de ginástica, né? É uma ginástica que pode ser praticada por todos, por crianças, por jovens, por adolescentes, por idosos, né? E é uma ginástica que ela não é muito, ela não exige muito das pessoas com regras bem estabelecidas. É uma ginástica mais de lazer, mais de entretenimento, que busca a beleza e a harmonia entre os praticantes, né? Então, esse foi o conteúdo da segunda semana de ginásticas. A semana 3 trouxe pra gente o conteúdo do atletismo. O atletismo é uma modalidade que ela caminhou juntamente com a história da humanidade também, né? Porque o atletismo ele é baseado muito, né, nas capacidades naturais do homem, que é andar, que é correr, que é saltar, que é lançar, né? Então, esse atletismo ela é uma modalidade muito importante para o ser humano. Iniciou, né, as competições nos Jogos Olímpicos lá da antiguidade, na Grécia, onde os gregos competiam entre si para ver quais os homens que eram mais fortes, mais rápidos, que eram mais precisos, né? Só que esses Jogos Olímpicos ele teve uma pausa grande, né? Na Idade Média e na Idade Moderna e foi feito novamente somente na Idade Contemporânea, mais precisamente no ano de 1896, que essa, esses Jogos Olímpicos tiveram novamente, né? O atletismo ele é característico por corridas, por muitas corridas de curta, média e longa distância. E também por saltos, né, saltos horizontais e saltos verticais, né, salto triplo, salto tradicional, né, que é com um passo só, salto com vara, e também os lançamentos de martelo, de peso, né? Então é uma modalidade bem característica. E para encerrar, né, a nossa revisão na semana 4 do PET 3, o PET trouxe o tema que é o tema mais apaixonante, né, do nosso país, que é o esporte mais praticado no nosso país, no caso do futebol, né, e o futsal e o futebol de 5. Né, o futebol iniciou-se, como já falei com vocês, na Inglaterra, né, nas universidades da Inglaterra, e foi trazido no Brasil por um estudante, né, na época, no ano de 1894, um estudante chamado Charles Miller. Então ele trouxe a bola, trouxe as regras e implantou esse esporte, né, no nosso país. Então, e desde já tornou-se o esporte mais praticado no país e também no mundo, né? Há também o futsal, né, que é uma variação do futebol, só que ele é praticado na quadra, né? Inicialmente chamado futebol de salão, mas com uma picuinha entre a FIFUSA e a FIFA, né, ele mudou de nome para futsal e desde já ficou, né? E o futebol de 5 ele é um futebol inclusivo, né, praticado muito pelos indivíduos que têm a deficiência visual, né? Tem
todos os praticantes têm que jogar com a faixa, né, nos olhos, porque tem alguns deficientes visuais que têm a percepção da luz, né, e com essa faixa eles não percebem as luzes. Tem os guias, né, que nas bolas características, né, para fazer um barulho, né, para os indivíduos perceberem esse barulho. Então, está feita a revisão, né, do PET 2 e do PET 3, diversos temas que a gente falou, né? O PET tem trazido vários temas para ser de aprendizagem para vocês, né? Então, é isso aí. Então, eu vou jogar esse vídeo agora no YouTube, né, para vocês assistirem essa revisão. Então, tchau, tchau, um abraço.